gente, tudo bem com vocês? Me chamo Aline, tenho 25 anos, sou casada, tenho uma filha de 4 anos e tô grávida agora da Elisa. Eu vim me apresentar para vocês, né, fazer a apresentação do canal e basicamente eu queria falar sobre, resumidamente, né, a minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci o meu esposo, a gente casou, né, com 4 meses que a gente tava junto, eu engravidei e daí a gente já casou. Então, em 2011, eu engravidei do meu primeiro filho. Ele nasceu, eu tive uma gestação tranquila, eu tinha várias infecções de urina, porém era tranquila. Então, eu segui a gestação normal, fazia o pré-natal pelo posto normal, e quando tava com 22 semanas, eu entrei em trabalho de parto prematuro, extremo, e fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, não tinha mais o que fazer, né? O trabalho de parto não regredia, né? Já estava em trabalho de parto avançado, não regredia. Então, ele nasceu. Ele nasceu pesando 535 gramas e o tamanho dele exato eu não sei. Mas esse era o pezinho dele, ó. Então, o pezinho dele era desse tamanho, dá o polegar do dedo assim da gente. Então, ele era bem pequenininho mesmo. Aí, tudo bem, né? Foi difícil, a gente passou por essa situação e tal. Foi difícil. Em 2013, eu engravidei de novo. O primeiro era um menino, chamava Arthur. Aí, em 2013, eu engravidei de novo. Engravidei. Foi uma gravidez tranquila entre partes, né? Porque eu tinha aquele medo de passar por tudo de novo. Mas eu fiz um acompanhamento pelo posto e fui encaminhado para o HC, que é o alto risco da cidade vizinha, Hospital de Clínicas, né? Fui encaminhada para lá e lá o médico disse que eu teria que fazer cerclagem. O que é cerclagem? Basicamente você vai costurar lá, amarrar o útero para evitar de entrar em trabalho de parto prematuro. Foi feito isso baseado no primeiro parto que eu tive, que foi prematuro extremo. E o que eles dizem que é incompetência istmo-cervical, que a criança, você entra em trabalho de parto, não consegue evitar e a criança nasce antes do tempo. Não era nada comprovado, porém foi feito por precaução. Beleza, eu fiz, né, no começo da gravidez, dessa segunda gestação, eu tive um descolamento periovular, né, então eu fiz os cuidados, eu tive cuidado, me cuidei, né, melhorou, rolou de volta, e aí depois eu fiz a cerclagem. Feita a cerclagem, tem que ter repouso, né, tem que evitar várias coisas. Então eu fiz um repouso quase absoluto. Aí eu fui morar com a minha mãe, né, morei na casa da minha mãe, e eu fiz um repouso quase absoluto. Eu ficava mais deitada, não ficava andando, não ficava fazendo esforço. Então, essa foi a gravidez que eu fiz um repouso mais puxado. Quando eu tava com 22 semanas e pouquinho, a gente fez a morfológica, que toda gestante faz, né? Pelo menos na lógica teria que fazer. Feita essa morfológica, porque ele tinha hérnia diafragmática. Nessa hérnia, o que é a hérnia diafragmática, né? Aqui a gente tem o diafragma, onde separa os órgãos do tórax e os órgãos da barriga. Na formação dele, não fechou um pedacinho do diafragma, o que fez com que os órgãos da barriga subissem para o tórax, impedindo que o coração desenvolvesse direito, que os pulmões desenvolvessem direito, né? O coração foi deslocado por um lado, então mexeu em tudo dentro dele. Continua a gestação na esperança de que quando ele nascesse, ele ia conseguir fazer a cirurgia, porque daí ele logo teria que fazer uma cirurgia de correção do diafragma, né? Uma correção do diafragma para poder ter uma vida normal. Então, logo a gente acreditou que ia dar tudo certo e assim foi. Levamos a gestação inteira. Foi uma gestação difícil, eu tinha muitas dores, eu tinha muito medo de passar por tudo que eu passei de novo. Tinha muito medo de sofrer tudo que eu tinha sofrido de novo.
mas a gente ainda acreditava que tudo ia dar certo. Então, quando eu tava de 37 semanas, eu tirei a cerclagem, né, que daí a gente tira a cerclagem para entrar em trabalho de parto. Eu fui até as 37 semanas, tirei a cerclagem, fiquei lá no hospital um tempo internada para ver se aumentava, né, o trabalho de parto. Não evoluiu. Aí induziu, também continuou sem evoluir. Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 dias internada lá no hospital pra tentar ganhar ele. Até que chegou uma hora que ele não mexia mais na minha barriga. Nem fazia uma cesárea, nem evoluía pro parto normal, mesmo induzindo. Tava tomando a dose máxima de ocitocina e não sentia dor, não dilatava. E aí ele parou de mexer na minha barriga, foi onde eles viram e eu fui para uma cesárea de emergência. Fiz a cesárea de emergência, ele nasceu, não chorou, deu só um resmunguinho assim, mas não chorou. E eu já imaginava que isso ia acontecer, porque como era um caso muito grave, né, eu já imaginava isso. Então ele não chorou e ele tinha uma volta de cordão no pescoço. Depois que ele nasceu, ele foi pra UTI e eu fui pro quarto. Aí eu avisei meu marido que, né, eu tava sozinha, o meu marido veio, foi lá conhecer ele e tal. Quando tinha 4 horas que eu tinha ganhado ele, a médica da UTI ligou e pediu pra que eu descesse. Eu desci pra ver ele. E aí ela foi sincera com a gente. Ela falou que tinha feito tudo que podia, que o caso dele era muito pior do que apareceu na ultrassom e que não tinha mais o que ser feito. Que ela achava que não ia demorar muito, daquelas 4 horas, e ele ia falecer. Então eu fiquei um pouquinho lá com ele, conheci ele e subi. Não consegui ficar lá muito tempo. Quando eu subi, deu um tempo, né? Eu fiquei umas horas e eu desci de novo. Então, quando eu desci, ele ainda estava vivo, né? Tinha superado a expectativa dela. Eu desci pra ver ele e daí eles estavam em procedimento já, que não estava bem. Mas nisso estava toda a minha família lá com a gente de novo. Assim como foi da outra vez, essa vez também a minha família esteve com a gente. E mais uma vez, a gente devolveu um filho pro Senhor. Então, esse foi o meu segundo filho, minha segunda perca, né? E mesmo cerclada, não teve influência disso, mas infelizmente tinha hérnia diafragmática e ele faleceu por conta da hérnia diafragmática. Passou o tempo. Em 2015, eu engravidei de novo. Engravidei daí de uma menina. Foi uma gravidez tranquila, mas eu também tinha muito medo, tipo, medo dobrado, porque eu tinha muito medo de passar por tudo de novo. Então, eu fiz a cerclagem, usava os 4 comprimidos também, 2 de manhã, 2 de noite, mas em si foi uma gravidez tranquila, né? Eu não tinha muitas dores, assim, questão de dor, essas coisas. E repouso eu não precisava fazer tanto, mas era mais o psicológico mesmo. Essa gravidez foi tudo bem, foi tudo tranquilo, fizemos a morfológica e foi tudo tranquilo. Quando eu tava com 35 semanas, eu resolvi andar muito. Eu fui, voltei de a pé, e aí quando foi à tarde, eu comecei a sentir contração, ritmadas, né? Então eu fui pro hospital e realmente estava em trabalho de parto com 35 semanas, no dia que eu fiz 35 semanas e no dia do aniversário da minha avó. Cheguei lá, não conseguiu tirar a cerclagem, tava muito alto, o médico falou, a cerclagem, muito difícil de tirar, então fui para uma cesárea de emergência. Fui pra cesárea, aí foi tranquilo também. Ela nasceu, chorou, né, tranquilo, levada pro quartinho. E lá no quartinho, a médica falou pra eles que ela nasceu que ela nasceu cansada e tal, né? E aí ele ficou lá com ela. Deu um pouquinho, um tempo assim, não sei dizer pra vocês a hora certa, o tempo exato. Ela começou a ficar muito cansada. Aí, além daquele arzinho, teve que levar ela pra UTI porque teve que colocar respirador.
Aí foram 9 dias na UTI que ela ficou. Ela teve pneumonia, foi o que ela teve, né? Foi pneumonia, mas ela teve que ser entubada, ela teve que passar o pique pelo pezinho. Então foram 9 dias muito intensos, 9 dias muito intensos mesmo. Mas que pra glória de Deus a gente conseguiu, pra honra e glória do Senhor, passar por isso e trazer ela embora pra casa. Foi um dia mais feliz da minha vida, porque no outro dia era o dia que eu ia me casar no civil. Então, porque até então eu só morava junto. E foi o dia mais feliz da minha vida. Assim, eu nunca imaginei que eu ia passar por aquilo. Nunca imaginei que eu seria capaz de sair com uma criança do hospital. Porque até então ter a criança eu já tinha vivido, mas sair com ela do hospital eu nunca tinha vivido. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Passou um tempo, né? Ela cresceu e ela queria um irmãozinho. Então, agora eu tô grávida pela 4ª vez. E agora é uma menininha de novo, a Elisa. Já estamos de 30 semanas. E eu fiz cerclagem com 14. Dessa gravidez eu não faço repouso. Assim, é uma gravidez de risco? É uma gravidez de risco. Porém, eu tenho muito mais convicção, eu acho. Eu tenho muito mais... eu não sei dizer a palavra certa pra vocês. Mas eu tenho muito mais certeza daquilo que eu tô fazendo, sabe? Eu sei até onde eu consigo ir, eu sei até onde eu não posso ir. Então, eu me cuido, né? Não subo escada, não pego peso. Tipo, minha filha mesmo, eu não ergo ela. Não pego peso, não faço esforço, não caminho muito. Até porque agora eu não aguento mesmo caminhar muito, porque eu canso muito. E Deus tem sido maravilhoso, sabe? Essa gestação tem sido extremamente diferente de todas as outras. Eu não sinto nada, eu não passei mal. Não sinto nada, nada mesmo. Tem sido tranquila e abençoada. Tá tudo bem com a Elisa, graças a Deus. E tem sido uma das gestações mais tranquilas que eu tive. De todas. Essa é a mais tranquila. E tá passando voando. Então, eu queria gravar essa introdução pra vocês, contando basicamente a minha história de uma gravidez de risco, na qual eu já tive 2 percas, né? Fiz cerclagem, também tive filho com hérnia diafragmática, que é uma malformação, mas que agora, pela 2ª vez, o meu arco-íris vai chegar. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Ele é maravilhoso, Ele é fiel, e eu sei que assim como eu, muitas pessoas passaram por isso. E falta às vezes alguém pra falar alguma coisa assim pra gente. Então eu tô aqui, né? Se você não me conhecia, prazer. Se você quiser estar mais próximo de mim, você pode ir lá no Instagram, que eu vou deixar marcado aí pra vocês. Você pode ir lá no Instagram, porque lá eu consigo postar toda a minha rotina, toda a minha vida, né? Tudo aquilo que é possível postar, eu posto lá. E eu tô a maior parte do tempo lá. Eu disse pra vocês, né, que eu tenho uma menininha, tenho um primeiro presente de Deus. Então eu vou chamar ela aqui pra falar um oi pra vocês, rapidinho. Vem, filha, falar um oi pra eles, aparece aqui. Oi. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Essa é a minha mocinha, nossa lindeza, nosso presente de Deus. Então, se você tá passando por alguma perca, se você tá grávida, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, fica tranquila. Se você é mãe de anjo, se você perdeu algum filho, que Deus te fortaleça e que você possa ver essa imagem que você tá vendo agora e ter fé, esperança, crer que Deus tem feito o melhor e Ele sabe de todas as coisas. No tempo certo, o arco-íris chega e tudo muda na nossa vida. Se inscreve no canal,
Deixe seu like. Siga, ative o sininho e coloca a notificação. Isso aí. Beijo, pessoal. Se você não conseguiu, coloca que não conseguiu. Qualquer coisa, deixa o seu comentário, tá bom? Deixe seu comentário. Beijos. Beijo.